Salve, galerinha. Vamos dar início aí à nossa aulinha de número 06 de Física Óptica. Então eu já tinha deixado ela preparadinha, só faltava gravar mesmo. E vocês vão ver que é bem tranquilinho essa parte dos espelhos esféricos. A gente já trabalhou toda a parte de espelhos planos, de formação de imagem, as características que essas imagens nos apresentam, como que os raios de luz chegam, e agora a gente vai trabalhar tudo isso na parte dos espelhos esféricos. Eu particularmente acho mais interessante essa dos espelhos esféricos, apesar de ser mais complicadinho. Mas fé com fé e vamos lá. A gente tem aqui na nossa primeira parte, né, a formação de imagens em espelhos esféricos. A gente já trabalhou bastante as propriedades dos espelhos esféricos. Vamos lembrar que o espelho côncavo é aquele que faz aquela concavidade. Ficar atento sempre a esses tracinhos que estão aqui atrás, que vão indicar para a gente qual que é a parte refletora do espelho, e aí a gente define se é um espelho côncavo ou convexo. No caso, esse daqui, que forma a concavidade, onde é a parte refletora, é o espelho côncavo. E nesse daqui, o convexo, porque os risquinhos estão para o lado direito e não forma a concavidade, certo? Então, só para a gente dar uma introduzida geral aqui, né? Para representarmos a formação de imagens em espelhos esféricos, precisamos levar em conta a trajetória dos raios de luz. Assim, 3 regras são importantes. Então, vamos analisar cada uma dessas 3 regras que são importantíssimas para a gente fazer a formação das imagens em espelhos esféricos. Então, o primeiro, um raio de luz paralelo e próximo ao eixo principal, após a reflexão, sempre passará pelo foco do espelho esférico. Então, o que está dizendo aqui? É exatamente quando um raio de luz que tem que passar pelo centro, pelo eixo principal, né, ou aqui o centro de curvatura, o raio de luz tem que estar passando próximo daqui. E sempre que ele bater no espelho e for refletido, ele vai refletir para onde? Sempre em direção ao foco do meu espelho. Então vai estar aqui o pontinho, lembrando que o F é o nosso ponto de foco, né, o ponto focal, o V é o nosso vértice, o C é o centro de curvatura. E é isso, tá? Isso no espelho côncavo, é lembrar que o foco ele está na parte real, né, ele está para frente. E no caso do espelho convexo, ele está para dentro, é um foco virtual, digamos assim. E por que aqui ele está refletindo na outra direção? Lembrar que a linha que forma a imagem ou que passa pelo foco nos espelhos convexos, ela é virtual também. Então a gente passa o raio de luz, ele vai refletir e na verdade a linha que vai para o foco, né? Ela é virtual e ela é representada por esse tracejado, né? Então é bem na linha reta que o raio foi refletido, tá? Então, esse prolongamento da reta aqui, esse tracejado, tá? Então, só para a gente relembrar um pouco. O segundo é que todo raio de luz incidente que passa pelo centro de curvatura, após a reflexão, volta sobre si mesmo. Então, todo raio que passar por cortar essa linha, ele vai em direção ao espelho, vai refletir na mesma direção que ele veio. Então, veio de cima e passou pelo C, ou centro de curvatura, ele vai bater no espelho, espelho que vai refletir. A mesma coisa para o convexo, tanto para o côncavo quanto para o convexo. Então, veio, passou pelo centro de curvatura aqui, ó. Presta atenção no convexo, que ele é sempre a linha prolongada, né? Porque o raio de luz ele não atravessa o espelho, ele vai ser refletido. Então a gente tem que analisar o prolongamento desse raio de luz, certo? E o terceiro é que todo raio de luz incidente que passa pelo foco refletirá numa direção paralela ao eixo principal do espelho esférico. Então a gente tem o nosso eixo principal. Se o raio de luz passou pelo foco, ele vai bater no espelho e refletir paralelamente. Ou seja, eles vão ficar
lado a lado, na mesma inclinação, certo? Tanto para o côncavo quanto para o convexo. Tá vendo aqui, ó? Aqui ele não colocou o nosso prolongamento, mas essa linha passaria aqui pelo foco também, ó. Consegue observar? É aqui onde estaria o prolongamento desse raio de luz. Aí, como ele passa pelo foco, ele é refletido paralelamente ao eixo principal do espelho esférico. Fechou? Então, a gente tem que guardar esses três pontos. São importantíssimos na hora de construir as imagens nos espelhos esféricos. Então, vamos lá falar um pouco sobre as características das imagens formadas em espelhos esféricos. Então, é essa parte aqui que eu falei que a gente precisa trabalhar muito com régua, né? Porque são muitos raios de luz, muitas linhas que a gente tem que desenhar para formar, fazer o objeto, o raio de luz, a imagem. Então, vamos trabalhar aqui primeiro com a imagem formada nos espelhos esféricos. Ela pode ser real ou virtual, direita ou invertida e maior ou menor que o objeto. Então, são esses os pontos que são as características que a gente vai trabalhar com as imagens. Ela pode ser real ou virtual, direita ou invertida e maior ou menor. Real ou virtual é estar para fora do espelho ou para dentro do espelho. Real quando estiver para fora e virtual quando estiver para dentro. Direita quando ela estiver tipo no mesmo sentido que o objeto, e invertida quando ele estiver ao contrário. Então, por exemplo, aqui o objeto está de pé e aqui a imagem saiu de ponta cabeça, então ela é invertida. Se estivesse de pé também, ela seria direita. E maior ou menor é o tamanho. Tá? Então, primeiro, nos espelhos côncavos a gente tem o objeto antes do centro de curvatura, então antes desse C. Se eu tiver meu objeto posicionado antes desse centro de curvatura, eu já posso dizer que a imagem é real, raio de luz, invertida, como a gente pode ver aqui, e menor que o objeto. Por que isso acontece? Se a gente coloca o objeto antes do nosso centro de curvatura, o que acontece? Passa um raio por aqui, paralelo ao nosso eixo principal, vai bater, e lembrando aquela primeira regra que todo raio de luz que passa aqui, ele é refletido aonde? Em direção ao nosso foco, certo? Então bateu aqui, refletiu em direção ao foco, passou o primeiro raio de luz. Aí a outra lei é que o raio que passa em direção ao foco bate no espelho e é refletido como? Paralelamente ao nosso eixo principal. E o raio de luz que é passado pelo centro de curvatura, o que acontece? Ele bate e volta na mesma direção. Então, a união, a intersecção desses três raios de luz é o que vai formar a imagem do nosso objeto. Eu acho que deve ter ficado claro para todos vocês, tá? Então, é a união. Então, o raio de luz que passa paralelamente ao eixo principal é refletindo em direção ao foco. O raio de luz que passa diretamente pelo foco reflete paralelamente, e o que passa pelo centro de curvatura que volta na mesma direção. Aí forma a nossa imagem. Aí sempre que o objeto estiver antes do nosso centro de curvatura, ele é real, invertida e menor que o nosso objeto, ok? Outra situação, quando o objeto está sobre o centro de curvatura. A imagem que é formada ela é real, invertida e do mesmo tamanho que o objeto. Aí aquele mesmo esquema, seguindo todas as regras. O raio que passa aqui por cima, reflete, vai em direção ao foco, o que passa pelo foco. E como ele já está em cima do centro de curvatura, o raio de luz que passa aqui, ele não vai bater no espelho, então não tem por que a gente fazer. Por isso que dá origem a uma imagem do mesmo tamanho. Porém, ela é invertida e ela é real, tá? Então, lembrando que o foco, todo raio de luz que passa pelo foco, ele volta paralelamente, formando, uma imagem do mesmo tamanho que o objeto. Outro momento que a gente tem é o objeto entre o foco e o vértice. Aí o que acontece? O que acontece quando o objeto está entre o foco e o vértice?
A imagem ela vai ser virtual. Por que virtual? Tá vendo? Ela se formou para dentro do espelho, tá? Direita e maior que o objeto, certo? Então, a nossa imagem vai ser maior que o nosso objeto. Por que que isso acontece? Vamos analisar. Então, o primeiro raio que passa por aqui, passando no topo da cabeça da seta, ela bate e reflete em direção a quem? Ao foco. Beleza. Passou reto aqui. Aí a outra é que passa pelo centro de curvatura. Bateu e todo raio de luz que bate no centro, passa pelo centro de curvatura, ele volta na mesma direção. Demorou. Só que aí a gente já pode analisar um problema. O que aconteceu aqui? Esses raios que passaram já, eles não se encontraram. E para formar a imagem, os raios têm que se cruzar. Os 3 pontos de raios de luz têm que se cruzarem, né? É ali que vai formar a nossa imagem. Mas aí o que acontece? É justamente por isso que ela não é real. Se a gente fazer os prolongamentos desses raios de luz para dentro do espelho, tá vendo que eles se cruzam e tem a intersecção. E aí forma a nossa imagem. Por isso que ela é dada como uma imagem virtual e não uma imagem real. Ok? Então fica atento nisso. Se eles não se cruzarem no real, tenta fazer os prolongamentos dos raios de luz, que é sempre o prolongamento da reflexão do raio de luz que você fez, tá vendo? É sempre para dentro, tá? Então veio aqui, bateu, refletiu aqui. Então você faz o prolongamento da reflexão desse raio de luz, então daria aqui. E para o centro de curvatura a mesma coisa, bateu, voltou na mesma direção, faz o prolongamento do raio de luz refletido, então aqui. Entenderam? Eu acho que essa parte é bem simples da gente entender. E agora falando um pouco dos espelhos convexos. Por incrível que pareça, nós temos uma única situação aqui para a gente analisar. Só uma observaçãozinha aqui, gente. O desenho tá meio errado. Tá vendo esses risquinhos? Eu não sei se vocês lembram que eu falei que na aula passada esses risquinhos eles não estão aí só por tá, né? Eles demonstram qual que é a parte refletora. E como esse aqui é um espelho convexo, a parte refletora não é essa, e sim essa daqui. Então esses risquinhos estão ao contrário, eles deviam estar aqui para baixo, tá? Então só atenção nisso. Aí nós temos então o nosso objeto. E lembrar que nos espelhos convexos, o nosso foco e o centro de curvatura, eles estão onde? Para dentro do espelho. Então, eles são virtuais. Ok? Então, aqui nós temos o objeto, passa o primeiro raio de luz. E todo raio de luz que é refletido, que é perto, né, do nosso eixo principal, ele é refletido e vai em direção aonde? Ao nosso foco. E como o nosso foco é virtual, a gente tem que fazer o prolongamento em direção ao foco, ok? O que passa pelo centro de curvatura. Como o nosso centro de curvatura é virtual também, tem que fazer o prolongamento. E só analisar a intersecção desses raios de luz que a gente define a nossa imagem. Geralmente são objetos assim simples da gente poder desenhar, né? Porque às vezes eles pedem para desenhar no papel. E normalmente o que cai nos vestibulares é falar quando o objeto está antes do centro de curvatura, como que é a imagem, e ele pede as características. E quais são as características? Se ela é real ou virtual, direita ou invertida e maior ou menor que o objeto. É essas características que a gente vai analisar. Nada além disso, tá? Então, no caso dos espelhos convexos, a gente vai ter uma imagem virtual, formada, no caso, pelos prolongamentos dos raios de luz, direita e menor que o objeto. Ponto. Galera, a aulinha de hoje era isso. Espero que tenha ficado claro para todos. Se não ficou, chamem no privado ou esperem até o nosso próximo plantão de dúvidas. E acredito que seja isso, time. Tamo junto. É nóis.